Olá! Vamos aprender com esse vídeo como tirarmos os parâmetros fundamentais para determinarmos o calor específico do metal. Para isso, olá! Com esse vídeo nós vamos aprender como determinar as temperaturas inicial do sistema, final do sistema e final do metal, e com essas três temperaturas determinarmos o calor específico do metal. Para isso, precisamos fazer um ajuste linear em duas regiões do nosso resultado, né, que seria essa região daqui, região número 1, antes do metal, só apenas água, e aqui metal e água. Eu estou assumindo de que você já sabe fazer um gráfico com essa qualidade que está aqui na tela. Muito bem. Para fazer o ajuste linear, simplesmente eu não posso chegar aqui no menu análises, né, e pegar e mandar fazer o ajuste linear. O que vai acontecer? Ele vai fazer um ajuste linear de toda essa curva. Então eu tenho que selecionar uma região específica. Para isso, eu utilizo essa ferramenta que determina qual a região que eu quero fazer esse ajuste. Automaticamente, quando eu clico, aparecem duas bolinhas, que essas bolinhas elas vão se mover de acordo com a minha posição do mouse. Observe que quando eu clicar aqui, a bolinha se moveu, mas a outra não se moveu. A única bola que se move nesse caso é aquela que está marcada de vermelho. Vou colocar novamente no início e veja que ela voltou lá para o início. Então eu quero mover esta bola que está aqui no final da minha curva. Como é que eu faço? Eu clico com a seta direita do meu teclado, ela vai ficar vermelha e depois é só clicar em cima da curva. Então veja que eu me distancio um pouco dessa região onde teve a inserção do metal e está selecionada a minha região de fazer o ajuste linear. Nesse caso agora nós vamos em análise, né, e fazer um ajuste linear. Feito a curva, certo? Agora eu posso fazer o segundo ajuste. Eu vou clicar lá no final da minha curva e selecionar, clicar com a seta do lado esquerdo do meu teclado, a bolinha ficou vermelha, vou clicar aqui na região que eu tenho certeza que está linear. Pronto. Então essa é a região daqui, ó, finalzinho. Novamente eu vou lá em análise e vou mandar fazer o segundo ajuste linear. Pronto, está feito. Eu preciso estender essas curvas para essa região daqui, porque o nosso ΔT efetivo está aqui, né? Exatamente onde essa curva passa a ser linear, exatamente nesse momento onde tem a minha temperatura final do sistema e final do metal. E logo acima desse ponto, na interseção de uma reta paralela ao eixo da temperatura, que intercepta essa reta linear que vem daqui de cima, da primeira região, vai ser a temperatura inicial do sistema. Para isso, eu tenho que mudar o cursor, vou clicar aqui e dou dois cliques em cima da curva, né? Então você vê que aparece todos os elementos do meu gráfico, né? A tabela, né? Os erros, tá certo? O fit linear número 1 e o número 2. Eu clico no número 1 e depois eu clico aqui em Edit, que vai aparecer todos os parâmetros. O meu ajuste linear, que não me incomoda agora com o valor dele específico, onde ele inicia, em 3,3 segundos ele está iniciando, e onde ele termina esse ajuste linear. Eu preciso estender esse ajuste que vai até 156,49 até mais ou menos, eu diria, até 280, né, por exemplo. Então é só substituir aqui 280 e dar um OK. Pronto, está aí a nossa reta. Eu vou para a segunda curva, fazer dois cliques, aqui aí o Fit, certo? Edit, e agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou precisar fazer com que ela parta mais cedo. Então a gente pode botar um valor, por exemplo, de 200. Então no lugar de 263,16, eu vou colocar 200 e vou dar um OK. Pronto, está feito. Para termos segurança exatamente onde essa região aqui, ó, essa curva passa a ser linear, é interessante que eu faça um zoom
bastante grande nessa região. Então, para isso, basta eu, por exemplo, mandar fazer um plot de 220 até, por exemplo, 270. Então, vou dar 2 cliques aqui e eu posso botar 220 até 270. Né? Então, veja que os meus pontos estão acima da reta, você está vendo? Está acima da reta e ele vai se aproximando da reta. Então tem um momento aqui, ó, tá bom? Que ele passa a ser linear. Claro que tem várias situações que você tem que decidir onde está melhor. Para mim, o ponto seria esse aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou em gráfico e vou escrever, desenhar uma linha. Né? Então nesse ponto daqui, ó, certo? Nesse ponto daqui, eu desenho uma linha. Tá? Então, a intercepção dessa linha aqui, dessa linha na vertical, né? Que a gente pode ajeitar um pouquinho ela, né? Dessa linha aqui, ó, nesse ponto da vertical, com essa linha, nesse ajuste linear, eu vou ter uma temperatura final do sistema e do metal. E aqui, inicial do sistema. Como eu faço isso? Eu vou clicar nesse cursor daqui, certo? E você vê que o meu cursor, onde eu colocar, ele vai pegar o par de coordenadas. Então, se eu chego aqui, ó, certo? E na intercepção está aí anotado, né? 57,57, então podemos anotar aqui, 57,2 graus centígrados. E vou na região de baixo, né? Tá certo? E 55,4. Né? Tá ok? Pronto. Anotado isso, agora nós vamos deixar um gráfico de uma maneira apresentável, né? Que se possa colocar num relatório que fique de uma maneira bonita. Então nós vamos alterar novamente os eixos aqui do nosso gráfico. Volta aqui esse cursor, dá 2 cliques e podemos colocar aqui de 0 até, por exemplo, 320. Né? Então a gente recupera o nosso gráfico, tá certo? Podemos aumentar mais um pouquinho aqui. Podemos botar 310. Ok? E a gente puxa mais ou menos para a região que agora, é claro, é representativo, tá certo? É representativo para a região da interseção. Podemos mudar a cor disso, deixar vermelho também, com os ajustes lineares, né? E dar um OK. E vamos escrever agora essas temperaturas. Eu volto novamente em gráfico, né? Adicionar texto. Né? E aqui tem uma pergunta, numa nova camada ou na camada ativa? Podemos botar na camada ativa. Pronto. Dou um clique na região que está aí. Aí eu coloco T, aí eu vou dar tempo. Subíndice, aí eu clico aqui no X2, né, no sub, temperatura inicial do sistema, IS, ok? Então, igual a 57,2. E agora, superíndice, né, subir para cima, eu coloco um O e lá na frente eu coloco um C. Né? E posso mudar aqui a fonte para aumentar um pouco, está em 13, vamos colocar 24, certo? E podemos mudar também a cor, né? Vamos colocar vermelho e dar um OK. Pronto, temperatura inicial do sistema 57,2. Podemos ainda, né, para ficar bem claro, onde essa temperatura, novamente eu volto para aqui, para gráfico, e peço para desenhar uma seta. Pronto. Agora eu vou fazer o mesmo para essa outra temperatura aqui. Né? Eu posso, para adiantar um pouquinho, dar um Ctrl C, depois um Ctrl V. Dou 2 cliques. Né? E
aqui onde tem temperatura inicial, eu vou colocar um F, temperatura final, né? Depois eu posso T, sub, né? Temperatura final do metal, FM, ok? Isso é igual a, e aí vamos ao valor que foi de 55,4. Né? Vamos puxar mais um pouquinho para cá, né? E colocar novamente em gráfico, colocar a nossa seta, indicando onde é essa temperatura. Feito isso, basta dar um print screen dessa tela, contornar, fazer o corte, né, dessas outras partes que não nos interessam e apresentar isso no relatório e fazer as contas e determinar o calor específico. Até o próximo vídeo.